pastor Fábio, o que o senhor está colocando aí, eu li um teólogo que disse que quando Paulo estava fazendo o discurso, que aí ele diz, Paulo, tu queres me tornar cristão? Ele usou uma comédia. Sim. Ele disse, não só o Senhor, mas todos. Aí ele levantou os braços e disse assim, menos essas correntes. Ali era uma comédia. No meio da pregação, olha, como é que um Paulo ia fazer uma brincadeira daquela? Ele usou um humor Diante de um rei. diante de um rei e diante da situação. Ele diz, todos, menos essas algemas. Ali era uma forma de Paulo, que é evangelho, pastor Eu Fábio. acredito que o pessoal deve ter ali. Todos ficaram. Sorrir. Porque ali era uma forma dele cativar. Eu li outro teólogo que diz, para as crianças sentarem nas pernas de Jesus e atrás de Jesus, Jesus não tinha um rosto grosseiro, Jesus não tinha uma forma... Olha, quando você abre Lucas 15 primeiro, quem era que queria ouvir Jesus? Publicanos e pecadores. Se Jesus, pastor, fosse radical, como os escribas e fariseus, o povo não ia atrás de Jesus. Mas por que essa multidão toda está lá, publicanos e pecadores, as piores classes, iam ouvir Jesus? Ou seja, se eu sou um pastor cheio do Espírito Santo e um palhaço me ganha, e aí é o que acontece? Tem pessoas que dizem assim, fulano vai ouvir o pregador fulano de tal. E às vezes o pregador diz assim, não tem ninguém me ouvindo aqui porque eu estou dizendo a verdade e Deus... Não, não é assim não. Tem um filósofo que foi ouvir Moody. E quando ele ouviu Moody, aí ele dizia, você crê no que o Moody diz? Ele disse, não, eu não creio. Mas a forma que ele prega me cativa. Então, às vezes, a tua verdade que tu prega é tão chata, é tão tediosa, que ninguém quer te ouvir. E eu li um grande expositor, que ele escreveu sobre mensagem positiva, perguntaram para ele, o que é uma mensagem expositiva? Porque todos nós, o senhor sabe disso, todos nós que estudamos hermenêutica, homilética, a gente vem dificuldade para entender o que é um sermão textual, o que é um sermão expositivo, não é assim? É. A gente tem dificuldade. Tem dificuldade. Aí perguntaram para esse rapaz, o que era um sermão expositivo? Ele disse, o melhor sermão expositivo é aquele que as pessoas te escutam. Porque não adianta eu ter toda a regra e eu ser abusado, eu ser antipático, eu ser chato, ninguém querer me ouvir. A mensagem expositiva é quando ela é cativante. É quando você consegue atrair as pessoas para te ouvirem. Um certo pregador, ele terminou de pregar e a multidão foi ao delírio. E quando o outro ia entrar, ele disse, meu Deus, como é que eu vou... Que esse aí arrebatou a multidão, sacudiu o auditório. Aí quando ele foi pregar, ele topou de propósito, ele topou no microfone e deixou cair. Aí ele disse assim, eu pensei que isso acontecia só no meu país, acontece também aqui no Brasil. Aí todo mundo sorriu e se voltou para ele. Ou seja, uma simples forma de fazer uma brincadeira. Agora, é claro, estamos falando de brincadeiras saudáveis. Estamos falando de você pegar o texto e trazer para uma brincadeira que desperte o ouvinte para que ele possa ouvir a palavra. Então, como é que você diz que é pregador do evangelho? Olha que Paulo diz lá em Colossenses 3, ele diz assim, a vossa palavra seja temperada com sal. O sal, pastor, faz o boi ter sede e beber e comer para ele engordar. Se não tiver o sal na sua palavra, o povo não vai querer te ouvir. Principalmente hoje, numa época em que você tem na internet, tem YouTube, tem TikTok. Hoje está muito difícil porque eu vi um pastor amigo meu dizendo assim, hoje vai ser difícil a pessoa querer te ouvir, porque o cara vai na igreja, antigamente a pessoa era obrigada a estar ali na igreja, não era? Para ouvir o pregador. Hoje não. Ele vai para a casa dele e ele escolhe o pregador que a alma dele se identifica com aquela pregação. Então, eu tenho que ter a unção de Deus. A unção de Deus, ela é a escolha que Deus faz em mim. É por isso que a palavra Messias, Yeshua, fala de ungido. É a unção de Deus. Agora, tornar-me agradável envolve a minha personalidade, envolve o método. E você sabe que quando a gente voltava para a Grécia e para Roma, os grandes oradores que arrebanhavam multidões, eles tinham técnicas. E o Espírito Santo, digamos, se eu vou escrever exegese, eu estou usando técnica. Se eu vou usar hermenêutica, eu estou usando técnica. A palavra de Deus, técnica, Deus te dá. E aí você tem que pedir a graça de Deus para ser agradável. O apóstolo São Paulo diz que nós temos que ser agradáveis. Quando a gente vai para o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é
Essa palavra suave, quando ele diz renematov, quando ele usa essa expressão, o tov, é suave, é aquilo que é doce, é aquilo que é agradável. E quando Jesus diz assim em João 10, eu sou o bom pastor, kalós, ele está dizendo, eu sou atratível, eu sou agradável, eu sou suave. Quando Jesus diz assim, eu sou o bom pastor, ele está dizendo, eu sou agradável. Quem era que não gostava de Jesus? Só os invejosos e opositores de Jesus. Mas todas as pessoas, pobres, crianças, pessoas carentes, queriam ouvir Jesus. O que fazia uma prostituta e ouvir Jesus? O que fazia uma pessoa e ouvir Jesus, um publicano? Agora, os que tinham tradições e que não queriam perder a popularidade, odiavam Jesus. Mas todo o povo sofrido e humilhado queria ouvir Jesus, porque ele era atrativo, ele era suave, ele era agradável. Jesus era ríspido, Jesus era enérgico, como a gente lê lá em João 2, que ele entra no templo, mas quem usava de falsidade? Mas ele era o amante, ele era apaixonado por vidas, e as pessoas viam o amor de Jesus por elas. Então, não adianta eu querer pregar uma mensagem agradável, de amor, se na prática eu não vivo aquilo ali. Então, ser atrativo, não adianta também você querer ser palhaço. Palhaço é uma coisa. Aí é o extremo. É o É o extremo. extremo. Porque você vê que tem hoje muitos pregadores, lamentavelmente, forçando. Isso, é o extremo. Ele força uma graça, ele força uma brincadeira, ele força uma piada com texto bíblico, e não é assim. Eu estava em um local e ouvi um pregador, um professor, lá no Rio Grande do Sul. Ele começou dizendo, gente, hoje eu vou fazer um leilão aqui. Uma senhora bonita entrou na praça e aí gritaram, vende-se essa mulher por tanto. E eu fiquei, meu Deus, onde é que esse camarada quer chegar? No meio da mensagem, quando estava se fazendo o leilão, foi o que eu fui entender que era a mulher de Oséias. Ou seja, ele usou uma forma tão atrativa que eu queria saber o final da história. E era o caso do profeta Oséias. Então, isso é Deus que dá. Paulo, quando diz lá em 1 Timóteo, em 2 Timóteo 4:2, ele diz, prega a palavra a tempo e a fora de tempo. Deus te dá tempo, mas tem hora também que você tem que criar o tempo. Nossa.